que bom começar mais uma live com vocês. Estou muito feliz por começar mais essa live. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante que me comove de verdade. Sempre quando eu penso sobre isso, eu me sinto emocionalmente mexida. E hoje eu quero trazer para vocês um pouquinho do que eu penso sobre essa sensação quase que eterna que a gente tem sobre a insuficiência na maternidade. Parece que nós nunca somos preenchidas, parece que nós nunca fazemos o suficiente, nunca somos adequadas, não é? Então hoje eu quero falar com vocês um pouquinho mais aberto sobre isso e ouvir, né? Ler também o que vocês têm para me contar a respeito desse sentimento na maternidade de vocês. Gente, é muito bom ter vocês aqui para a gente conversar um pouquinho sobre essa sensação eterna da insuficiência na maternidade. Eu queria dizer que nos meus anos de experiência no atendimento a mães ou nas minhas palestras, eu sempre escuto essa frase, né? Parece que eu nunca consigo ser perfeita, parece que eu nunca consigo me sentir satisfeita, parece que eu tô sempre inadequada em relação à minha maternidade. Então, são aí pelo menos 20 anos ouvindo essa expressão e tentando entender os porquês dessa eterna sensação de insatisfação, de insuficiência na maternidade. Eu quero começar a live lendo um poema para vocês, um poema que eu amo muito. Ontem eu também li um poeminha, mas hoje eu quero ler um poeminha de uma outra poetisa que eu admiro, tenho grande paixão, que é a Cecília Meirelles. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse poema, eu cortei os trechinhos para não ficar muito longo, tá? Mas ele diz assim: ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. Ou se calça a luva e não se veste e não se põe o anel, ou se põe o anel e não se calça a luva. E aí ele tem mais um pedacinho, que eu não coloquei aqui, e aí a Cecília Meirelles diz assim: ou isto ou aquilo, ou estou isto ou aquilo, e vive escolhendo o dia inteiro. Mas não consigo entender ainda qual é o melhor, se isto ou aquilo. Eu adoro esse poema da Cecília Meirelles, se chama Ou Isto ou Aquilo. Depois acho que vale a pena vocês lerem, né? Quem não conhece, ler na íntegra esse poema, porque ele fala exatamente de uma coisa importante para a gente compreender, para a gente interpretar. Ou se tem chuva e não se tem sol, ou se tem sol e não se tem chuva. No final ela diz: não consigo entender ainda qual é o melhor, se é isto ou se é aquilo. E o que isso significa pra gente na maternidade? Que sim, que tem dias que tem chuva, tem dias que tem sol, mas em todos os dias a gente ganha alguma coisa. A gente precisa começar a olhar para o lugar do ganho e não da perda, né? Quando a gente sente, poxa, hoje tá chovendo, não tem sol, ai, que pena. Quando a gente entra muito nesse lugar, a gente tá sentindo muita perda. E na maternidade é mais ou menos assim que funciona. Quando a gente tem sol, a gente pode fazer muitas coisas no sol, né? A gente pode andar de bicicleta, a gente pode tomar sorvete na rua, sentado na praça, a gente pode correr na rua, brincar com os amigos. Quando tem chuva, a gente pode fazer essas coisas também, mas num lugar mais recolhido. Ou seja, tanto no sol quanto na chuva, a gente pode conversar, brincar, correr, mas em lugares diferentes. É isso que acontece na maternidade. Na maternidade, a gente pode se ver em situações diferentes, mas recebendo os ganhos que ela nos proporciona. Principalmente se a gente conseguir entender que faz parte, né? Por que eu quero trazer para vocês, nesse momento, a ideia da insuficiência, dessa sensação de insuficiência na maternidade? Porque a gente tem a imagem de que a gente precisa estar o tempo todo completa, plena, ganhando em todos os momentos e em todas as situações. Mas, quando nós pensamos
nessa ideia da insuficiência, nós estamos sempre pensando nas coisas que nós não fizemos, né? Por isso eu li o poema da Cecília Meirelles, ou isto ou aquilo, ou se tem sol e não se tem chuva, ou se tem chuva e não se tem sol. Olha que interessante. Nós, com a maternidade, temos a tendência a olhar sempre para aquilo que nós não temos, ou para as coisas que nós não conseguimos fazer. E aí a gente se sente um fracasso, porque a gente associa que a maternidade ela é feita de sucessos. Não, Mônica, eu não associo, eu leio muito a respeito, a minha maternidade é real. Ótimo que você pensa assim. Mas 80% das pessoas que sentam nesse espaço terapêutico ou que conversam comigo têm a sensação de fracasso, que estão fracassando em algum ponto na maternidade. É claro que isso é muito complexo. E por que é complexo? Porque é profundo. Porque essa sensação de insuficiência, né, essa sensação eterna de nunca ser suficiente, vem de algo muito profundo dentro da gente. E aí, isso faz com que a gente se sinta culpada, com vergonha, que a gente olhe os nossos vazios de um lugar muito doloroso e que a gente, inclusive, perceba os nossos desamparos. Então, a sensação eterna de insuficiência na maternidade vem porque, de alguma forma, a gente sempre acha que estamos falhando, que estamos fracassando. E isso é muito complexo, é muito difícil de acessar, porque tem a ver com algo muito profundo dentro da gente. Mexe com os nossos vazios, mexe com os nossos desamparos, faz a gente sentir culpa ou vergonha. Que, aliás, a culpa ela é um sentimento muito confundido pela vergonha, né? E quando a gente olha para isso de um lugar mais esclarecido, mais consciente, mais chances nós temos de nos sentirmos plenas na maternidade, com aquilo que a gente já tem. Cecília Meirelles disse: ou se veste a luva e não se calça o anel, ou se calça o anel e não se veste a luva. Ou seja, o quanto você se satisfaz calçando o anel que você já tem. Se você consegue entender os ganhos que você já tem, você sai desse ambiente que te inferioriza, né? Porque é assim que a gente se sente quando a gente se sente fracassando na maternidade. A gente se sente inferior a outras mães. Percebem, gente, como é complexo, como é profundo, porque mexe com os nossos vazios e os nossos desamparos. Por isso que o meu convite é sempre para que você consiga ter consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, para diferenciar da onde vem essa sensação. Ontem nós falamos sobre a raiva. Se você não assistiu ainda a live sobre a raiva, sugiro que vá assistir, para entender um pouquinho dos porquês da raiva. Hoje nós estamos falando da sensação de insuficiência. E olha onde nós estamos chegando. A insuficiência, para quem está chegando agora, ela vai mexer um pouco com algo muito profundo dentro da gente. Ela vai mexer com os nossos vazios, os nossos desamparos, vai fazer a gente sentir culpa, vergonha, porque isso é muito complexo e profundo. E por que é complexo e profundo? Porque de alguma forma agora nós estamos nos colocando, sem percebermos, em um lugar inferior a outras mães. Nós precisamos olhar um pouco mais dentro da gente, olhar um pouco mais muito lá dentro, porque a gente precisa entender por que a gente se coloca nesse lugar de insuficiência a ponto de nos sentirmos, de alguma forma, inferiores a outras mães. E eu vou dar uma pitada do que eu acho que faz vocês pensarem assim, né? Que nos faz pensar que somos inferiores.
Primeiro, porque a gente aprendeu que ser plena é ter algo completo dentro da gente. Então, a gente vem aprendendo desde criança que, olha, você precisa ser plena, você precisa ser completa, você precisa dar conta de tudo. Então, primeiro vem para esse lugar. E segundo, que a gente para de gostar da gente. Olha como isso é profundo e intenso. A gente se coloca em um lugar inferior a outras mães porque a gente, de alguma forma, para de gostar da gente mesmo. E quando que isso começa a acontecer? Quando a gente vai para o lugar da comparação, quando a gente se compara a outras mães. E por mais que você diga que não se compara, gente, não é isso que eu vejo quando vocês me escrevem, não é isso que eu vejo quando vocês me ligam, quando vocês estão aqui no meu espaço terapêutico. Porque o discurso, ele vem carregado da comparação, né? Eu sou uma mãe que não consigo fazer, eu sou uma mãe que não dou conta, eu sou uma mãe que não sei fazer, percebe? Eu coloco o olhar nesse lugar. E aí essa comparação faz a gente automaticamente ir para um lugar da competição na maternidade. Meu filho faz isso, meu filho faz aquilo, meu filho faz aquilo outro. Porque eu me comparo àquela outra mãe que não tem nada a ver com a minha história de vida e que eu não consigo tirar de frente do meu espelho. Indo para a comparação, automaticamente a gente começa a entrar em um lugar ainda mais profundo. O que eu estou trazendo para vocês hoje nessa live é a eterna sensação de insatisfação e do porquê que ela acontece. Nós já passamos pelo lugar de numa situação inferior à de uma outra mãe. Essa situação faz existência na nossa vida porque de alguma forma nós deixamos de gostar de nós mesmas. Quando nós paramos de gostar de nós mesmas, significa que nós já estamos nos comparando a outras mulheres e automaticamente competindo com elas. Agora eu vou colocar para vocês algo ainda mais profundo. Nós nos deparamos com a inveja e nos desqualificamos em relação a outras mães. Então, a sensação eterna de insuficiência, ela é profunda e ela é complexa, porque ela nos traz para esse lugar de desqualificação na maternidade. Olha por quantos sentimentos, por quantas emoções nós passamos para chegar nessa única palavra, desqualificação da maternidade. Percebem como é profundo? Então, quando vocês me perguntam, Mônica, mas eu não consigo não me comparar, o que eu faço? Preciso olhar para dentro, preciso fazer um processo de autoconhecimento, precisa fazer um processo de compreensão consciente das suas emoções. É importante olhar para dentro e fazer essa diferenciação do que você está sentindo. Se você realmente está sentindo culpa, se você está sentindo vergonha, entender de onde vem sua raiva, seus medos, né? Por que você não consegue dizer os nãos necessários. É importante olhar para tudo isso. Porque quase sempre essa sensação de insuficiência, ela passa pelo lugar que nós nos colocamos sem percebermos, de um lugar inferior, porque a gente se compara, a gente começa a competir, porque a gente sente inveja, e aí a gente se desqualifica. A Melanie Klein, que é uma psicanalista que teorizou muitas coisas sobre a infância e sobre a maternidade, ela diz algo sobre a inveja que eu acho muito bonito, é muito forte, muito verdadeiro e muito bonito. Ela diz que a inveja não é essa sensação que a gente tem, que a gente quer o que o outro tem. Não tem a ver com isso, mas tem a ver com a gente sentir que o outro está tirando da gente aquilo que é nosso, né? Então, quando eu me comparo a outra mãe, eu estou me colocando nesse lugar. Essa mãe está tirando de mim a oportunidade de ser assim. Por isso é complexo e é profundo. E eu tenho certeza que você não vê ninguém falando sobre isso abertamente com vocês por aí. Mas sabe por quê? Que a gente não vê as pessoas falando abertamente sobre os nossos sentimentos mais profundos? Porque
entender de maternidade, entender de uma mulher que se torna mãe, não é só ler um livro de autoajuda. É entender o significado dessas emoções para essa mulher. Então, quando vocês chegam com a sensação de insuficiência na maternidade, é porque de alguma forma vocês estão se comparando. E a comparação vai trazer vocês para uma idealização da vida perfeita, que a gente já sabe que não existe. Mas a gente ainda inconsciente busca por ela. Tá fazendo sentido para vocês, gente? Eu sei que é muito denso e é muito profundo isso, mas eu quero que vocês tenham consciência exata sobre os sentimentos que vocês têm na maternidade. Aliás, no dia 9 de março, às 20 horas, você vai participar comigo de um evento chamado Maternidade Consciente, exatamente para que você tenha aí mais ferramentas para lidar com as suas emoções. Então já anota na agenda, tem um link na bio que você vai clicar lá, vai se inscrever, vai receber a confirmação no seu e-mail e você precisa confirmar o recebimento da sua inscrição, para que você realmente participe. É um evento fechado, então não vai ser por aqui, você precisa estar inscrita. Então não perca essa oportunidade, porque eu já estou te esperando no dia 9, às 20 horas, tá? Então corre para a bio para se inscrever, para se aprofundar um pouco mais ainda nessas coisas que eu estou trazendo para vocês. A vida perfeita, ela não existe. E olha que interessante, na vida perfeita, nós não aceitamos os erros. E é por isso que a gente se compara, porque quando a gente compara, a gente não acha, né? Eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui, eu vou usar agora 2 passarinhos que eu fiz com papel para a gente entender o que eu quero dizer. Na vida perfeita, quando eu olho para cá, eu acho que esse passarinho, embora seja muito parecido comigo, porque ele é parecido, ele tem listras das mesmas cores, ele tem o mesmo formato. Então, eu olho para essa maternidade querendo me encaixar aqui, mas eu não me caibo aqui. Percebe? E aí eu começo a achar que a vida perfeita ela pode ser possível, porque eu me vejo semelhante, mas eu não cabo na maternidade da outra pessoa, e eu começo a achar que tudo que eu faço é errado. Então, na vida perfeita, a gente não aceita o erro. E esse é o problema, porque o erro é exatamente o que nos torna humanas. Então, na vida perfeita, e vamos dizer que essa seja a maternidade, né, de uma mulher perfeita, de uma mãe perfeita, nessa vida perfeita, eu não vejo a falha dela, porque eu só tô vendo aquilo que é mostrado. E quase sempre aquilo que é mostrado são as coisas boas que eu pratico na minha maternidade. Isso é natural do ser humano. Há séculos a gente tira, né, a gente mostra para os outros o nosso melhor, a gente não mostra o nosso pior. E quando eu só vejo, me comparo, poxa, essa mãe consegue fazer tantas coisas e eu não, isso significa que eu não aceito as minhas falhas, eu não aceito a minha condição humana. E aí eu não suporto falhar. Quando eu não suporto falhar, significa que a vida para mim está muito difícil e eu não vou conseguir dar conta daquilo que eu não tenho. Então eu acabo me comparando cada vez mais, competindo cada vez mais e sentindo inveja cada vez mais de outras mulheres, de outras mães. Lembrando do significado que eu trouxe para vocês do que é inveja, que é achar que o outro está tirando de mim alguma coisa que era minha, né? Então, por que eu não suporto a falha? Exatamente porque eu acho que a outra pessoa está tirando de mim aquilo que era meu. Poxa, ela conseguiu porque ela, né, eu que não consegui, ela conseguiu porque eu não tive a oportunidade de conseguir aquilo. Então, esse lugar em que a gente se coloca nos faz sentir insuficientes, né? Deixa eu ver aqui, que tá chegando perguntinha. A mãe que projeta no filho quando compara a sua linguagem com a fala de outra criança está se sentindo insuficiente? Totalmente. E olha como é complexo, né? E profundo. Às vezes a gente faz esse movimento
sem se dar conta mesmo. Mas sim, mas quando compara que de repente a outra criança, né, tá em uma fase diferente da do filho, ela está nesse lugar de insuficiência, né? A Valéria falou: nossa, Mônica, passei por todos esses sentimentos recentemente com meu baby. O meu baby perdeu peso, porque o bebê perdeu peso. Exato, olha, gente, é isso. A gente se compara e a gente fica nesse lugar insuficiente porque a gente não suporta falhar. Olha que coisa maravilhosa é o comentário que vocês estão trazendo. A gente não suporta falhar. Só que olha que interessante, nós somos seres desejantes e a gente deseja, de alguma forma, o que nos falta. Então, se a gente está sempre nesse movimento do desejo, porque nós somos seres desejantes e a gente não entende o que a gente já tem e a gente não se satisfaz com aquilo que a gente tem, nós vamos estar sempre no lugar de insuficientes, né? E aí a gente não vai conseguir nem ser boa, nem ser suficiente, e a gente vai tentar alcançar a perfeição. E a perfeição é exatamente o lugar onde o erro não pode existir. Mas somos errantes, né? Da mesma proporção que somos desejantes, nós também somos errantes. E o desejo, ele nunca acaba, gente. Ele nunca vai acabar, porque a gente sempre quer algo mais. E tudo bem a gente querer algo mais. O problema é quando a gente coloca a nossa insatisfação, né, a nossa insuficiência, desculpa, da maternidade em um patamar onde causa sofrimento na gente e nos outros, né? O desejo primordial da nossa necessidade é o do amor e do pertencimento. E olha que interessante, se eu coloquei para vocês que quando a gente se sente insuficiente, a gente se compara mais, a gente entra no lugar da competição, da inveja, agora o que eu estou trazendo para vocês é a ideia de que nós estamos insuficientes o tempo todo, que nós somos desejantes e que o nosso desejo primordial é o de ser amada e de ser pertencente, de estar pertencente ao outro ou a um grupo, né, de pessoas, de amigos, de família, de ter noção de pertencer àquele universo. E aí é que, de alguma forma, nossas histórias ficam ainda mais doloridas, porque se a gente deseja o que falta, e o desejo primordial é o amor e o pertencimento, o que é que nós estamos desejando? Quase que tornando cada vez mais a maternidade insuficiente. O que você está desejando? Como você está lidando com as suas emoções? Quando você se compara, quando você compete, quando você sente inveja. Vem desse lugar do amor e do pertencimento. É muita coisa, gente, na maternidade, não é? É muita emoção pra gente dar conta. E a gente precisa entender, como eu falei ontem na live, que algumas das nossas emoções são bandeiras bem grandes, escrito: eu preciso de ajuda. E seja essa ajuda psicológica, seja psiquiátrica, seja uma ajuda de amigo, uma rede de apoio, não importa. Quando essas emoções levantam essa bandeira, você precisa agarrar essa bandeira para entender como é que você está lidando com o seu desejo primordial do amor e do pertencimento. Como é que você está pertencendo a esse grupo de outras mulheres? Mas está fazendo sentido para vocês? Eu quero ouvir, quero ler o que vocês têm para dizer. Agora, onde está o seu pertencimento, né? Como que você pertence a esse grupo de mulheres que você se compara? Né? Como é que você está se sentindo ali? Você se sente amada por essas mulheres? Você é capaz de amar também essas mulheres? Percebe? O nosso desejo primordial vem do lugar do amor e do pertencimento. Então, o que a gente precisa fazer quando esses sentimentos chegam? O que a gente precisa fazer? Acolher. Se você não acolher o seu medo, se você não acolher a sua angústia,
você vai viver nesse eterno looping, né? Vai vir aqui nesse looping, vai ficar nesse eterno looping de emoções fortes, de raiva, de tristezas, de frustração, por conta, né, de não conseguir acolher. E nós raramente somos estimuladas ou fomos, né, estimuladas na infância a olhar para os nossos medos e acolher os nossos medos. A gente foi ensinada a fugir das nossas emoções, então é natural, entre aspas, né? Nem vou usar essa palavra, mas enfim, é compreensível que hoje, ao olhar o Instagram de uma mãe e você olhar, puxa, como essa mulher consegue dar conta de tudo isso. E a gente olha porque a gente aprendeu a fugir dos nossos sentimentos, a fugir das nossas emoções. E a gente olha com angústia, a gente olha desse lugar da comparação, e desse lugar da inveja, e desse lugar da competição. Nós fomos ensinadas a tomar comprimidos para não sentir angústia, para fugir da angústia. Nós fomos ensinadas a tomar um comprimido para fugir da angústia e não para acolher o nosso sentimento. E isso é muito sério, isso é muito forte, e isso faz, sim, a gente se sentir insuficiente na maternidade. O que eu quero dizer que nós somos ensinadas a tomar uma medicação todas as vezes que a gente sentir a dor. Mas nós somos ensinadas a aliviar a nossa angústia a partir de uma medicação, né? E o que isso significa? Significa que desde bebê a gente é ensinado a isso. Quando o bebê nasce, ele passa pelo momento de cólica, a gente faz de tudo para aquele bebê não sentir cólica, né? A gente, enfim, põe um paninho quente na barriga, eu usei o funchicória, que disseram na época que era para usar, usei o chazinho de erva doce, percebe? Sempre aliviando ali o movimento da angústia. Depois começa os dentes, a gente passa alguma coisa na gengiva e a gente tá sempre aliviando. A criança tomba e rala o joelho e a gente vai lá e fala, toma aqui o remedinho. A gente dá um beijinho de remedinho, a gente dá uma aguinha de remedinho. Então a gente tá sempre aprendendo que quando a gente sente dor, a dor pode ser aliviada por uma medicação. Aí a gente cresce, vai para a adolescência. Alguns adolescentes, por conta de não conseguir viver a própria angústia da adolescência, usam drogas. A gente cresce mais um pouco por conta da gente não conseguir, por não ter aprendido a viver a dor, a sentir a angústia, a gente toma uma medicação para aliviar. Não que ela não seja importante, que não seja necessária. O que eu estou querendo dizer para vocês é que nós fomos ensinadas a fugir da dor. E a gente pode viver a dor. Quando eu consigo sustentar a minha angústia, a minha insuficiência, eu saio dela melhor do que eu entrei. Eu me transformo, eu vivencio algo muito mais polido na maternidade. Não é para vocês deixarem de tomar antidepressivo ou ansiolítico se vocês tomam, tá, gente? Por favor, não é isso. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que fugir da dor nos leva à exaustão. A gente precisa vivenciar na maternidade aquilo que nos angustia, para a gente sair de lá melhor do que a gente entrou. Então, essa sensação de insuficiência é uma sensação que fala profundamente dos nossos medos, das nossas angústias, das nossas frustrações como um todo, tá? E a gente precisa olhar para isso como um todo. Deixa eu ver... Fez sentido? Ok, ótimo. Fala sobre o ninho vazio. Érica, eu vou falar, mas vamos fazer uma live específica sobre isso, porque é bem complexo também. E tem a ver, inclusive, com a sensação de insatisfação também, né? De insuficiência, desculpa. Mas pode ficar para outra live, vamos fazer só sobre isso? Aí eu te convido para participar comigo. Vai ser incrível, tenho certeza. Então, quando a gente acolhe o nosso medo, a gente faz uma coisa muito bonita, gente. Olha, quero pegar... hoje eu tô sem minha família aqui. Não tá aqui, botei em algum lugar. Mas quando a gente acolhe o nosso medo, quando você acolhe o seu medo, você tem intimidade com você mesma. E uma coisa interessante, intimidade
ela é diferente do controle. Olha só, eu não tenho que ter controle sobre os meus medos, eu tenho que ter intimidade com os meus medos. Eu tenho que estar em um lugar íntimo para que as coisas façam sentido para mim e não no controle daquela situação. Eu não tenho que enfrentar, andar pela casa no escuro. Eu tenho que entender o que significa para mim o medo de andar pela casa no escuro, porque aí eu me torno íntima dessa emoção. E aí eu não preciso ter a sensação de controle, porque a insuficiência na maternidade vem também da sensação de controle. Se eu não tenho controle, então eu sou uma péssima mãe. Se eu não controlo meus filhos, eu sou uma mãe inadequada. Olha como é forte. Mas é muito mais bonito de viver e de sentir a intimidade com suas próprias emoções. Intimidade para reconhecer o que estamos, inclusive, sentindo. Você é íntima de você mesma? Você consegue ter essa intimidade a ponto de ser responsável por reconhecer o que você está sentindo? Para entender melhor, sugiro que você assista a live de ontem, que foi sobre a raiva. Porque você vai entender exatamente o que eu quero dizer sobre ter intimidade com a emoção. Porque aí você vai separar o que é raiva, o que é irritação, o que vem da frustração, o que vem do seu medo. Percebe? Nós precisamos reconhecer que o caminho mais fácil para a gente não se sentir insuficiente na maternidade é ser íntimo das nossas próprias emoções. E isso talvez sim signifique um processo terapêutico. Talvez sim signifique um livro que você tenha que ler um pouco mais profundo sobre isso. Uma conversa mais íntima. Entendeu? Percebe? Eu vejo que muitas coisas estão ao nosso redor e a gente já pode tocar nelas, mas a gente não toca porque às vezes a gente não é íntima com os nossos próprios sentimentos, com as nossas próprias emoções. A gente não se permite a isso. E uma forma de você ser íntima com as suas emoções é exatamente sabendo sobre elas, reconhecendo elas, sabendo a diferença sobre elas. Eu queria muito convidar vocês para o evento que vai acontecer no dia 9/3. Muito mesmo. Porque eu quero que vocês se sintam cada vez mais conscientes dessas emoções. Porque o vazio, ele é assustador pra gente. E ele é assustador porque a gente não transforma a angústia. E a gente não transforma a angústia, isso que a gente sente, porque a gente faz o quê? Passa batido por essas emoções tão mais profundas. E a gente acha que a gente só está irritado, que a gente só tem raiva. Mas o que está por trás de tudo isso é muito maior. Quanto mais perfeição você deseja na sua maternidade, mais infelicidade você produz na sua maternidade. Mais doença você produz para o seu corpo e mais vício você produz no seu corpo. Eu posso falar de vícios simples e de vícios gigantescos. Eu posso falar de infelicidades tremendas e de doenças, bem dolorosas, percebe? Então, quanto mais a gente lida com o nosso sentimento, com a nossa angústia, mais capacitada ou mais suficiente a gente vai ser na maternidade. Quanto mais tentarmos nos distanciarmos da nossa condição humana, mais dificuldade nós teremos de entender a nossa relação com os filhos, tá? Gente, eu queria muito ter trazido essa perspectiva para vocês. Eu sugiro que vocês assistam de novo a live, principalmente para quem chegou mais pro finalzinho dela, para vocês entenderem exatamente. E assiste aí com um papel, com um lápis e vai anotando o que faz sentido para você. Vai fazendo um check-in emocional, sabe? O que é que tá te causando, o que te mostra na hora que eu falo sobre essas coisas tão profundas e tão complexas em um tempo tão curto, né? Eu quero que vocês olhem para dentro de vocês, tá bom? Então a gente se vê amanhã na próxima live. E não se esqueça, vocês precisam se inscrever
no evento online e totalmente gratuito que eu vou fazer. É um evento fechado, então você precisa se inscrever. O link tá lá na bio já, corre até lá, clica lá, se inscreve. Aí você vai receber um recadinho no seu e-mail e você vai confirmar no seu e-mail a sua inscrição. Porque aí você vai saber exatamente do link, de tudo como vai funcionar para participar desse evento comigo, tá bom? Eu vejo vocês na próxima live, que vai ser amanhã. E já estou ansiosa para o dia 9/3 às 20 horas. A gente se vê também, tá bom? Beijos!